Olha, eu acho importante porque, veja bem, a memória é uma coisa. Tem um amigo, um mestre filósofo, que diz o seguinte, que o progresso sem tradição não tem sentido. E o futuro sem memória é nada, não existe. Então a memória é uma coisa importante para que a gente possa, sabe, se sentir constituído por um processo histórico. No caso dessa comissão e dessa realidade que nós estamos vivendo, mais ainda, porque nós estamos querendo resgatar uma memória de uma coisa que nos foi usurpada. Nós vivemos um processo ditatorial, né, em que as coisas, todo mundo, havia censura, havia tudo encoberto e até hoje essas coisas não foram esclarecidas, entendeu? Então isso precisa ser, faz parte da nossa história, nós não podemos abrir mão disso. Foi especialmente significativa para mim, porque é como eu disse lá na mesa, eu estou voltando a um campus da UFBA 50 anos depois. Porque há 50 anos atrás, neste dia, na parte da manhã, eu estava impedida de entrar na universidade, cercada por pessoas armadas, impedida de entrar no restaurante universitário, impedida de voltar para minha casa, impedida de estudar. Tive que sair do Rio, fugir, porque o arbítrio e a ilegalidade se instauraram, dizendo que era para restaurar a democracia. Enganaram todas as pessoas e foi cada vez mais endurecendo. Eu acho muito importante que as pessoas saibam disso, sobretudo os jovens, sobretudo os universitários, porque é sabendo das coisas é que não se deixa que elas se repitam, né? Em psicanálise há um conceito do recalcado. Se você recalca aquilo que você não quer lembrar ou não quer saber por de tão horroroso que foi, aquilo volta de forma pior a incomodar. Então é preciso falar, lembrar, exorcizar para que nunca mais se repita os horrores que houve aqui. Tá? Obrigado. Foram duas visões de dois períodos diferentes, né? Uma visão do período de 64, de como o golpe se comportou nesse período, e o contexto que surgiu a partir do golpe, quer dizer, um pouco também o contexto anterior ao golpe, depois o contexto posterior ao golpe, um pouco também da história de vida, consequentemente, do que ocorreu com essa pessoa, com o Cavalete, que fez dar essa visão de 64. E, por fim, um retrato da postura dela diante desses fatos, não só em 64, mas no decorrer da própria vida, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Acho que, desse ponto de vista, foi muito bom, excelente, uma visão muito perspicaz, digamos assim. Eu acho interessante hoje, por ser 1º de abril, e nós continuarmos a atividade da Comissão da Verdade, que tem trazido nessas 7 oitivas tantas informações, tantas histórias, que arrigou de pessoas que passaram, que foram afetadas significativamente pela ditadura militar, mesmo que com ações bastante diferenciadas, né, de cada qual, e visões também diferenciadas. Mas, de modo geral, nós temos ouvido pessoas maduras, em diferentes momentos, e terem estado mais ativamente na universidade e em acontecimentos políticos, né, durante esses 21 anos, e que revela, ninguém fala longe de si mesmo. Todos falam a partir de onde estão e hoje. Não poderia, por exemplo, quem viveu 64 falar pela lógica de um jovem de 20 e poucos anos em 64, mas na maturidade dos 70, próximo disso, você vê, inclusive, exposições algo avaliativamente de si mesmo e do contexto e da história desse país nesse tempo. Então isso é uma coisa extraordinária.